Aqui no nosso quadro de saúde de hoje, nós vamos falar de uma bactéria que tem incomodado muita gente, viu? Inclusive a mim. Eu também tô nessa, tá? O nome dela é Helicobacter pylori. É isso, né, doutor? Então, essa bactéria já é encontrada em todo o mundo, infectando pessoas de todas as idades, desde as criancinhas, tá? Para falar conosco, estou recebendo o doutor Paulo Sérgio Viana. Bom dia, doutor. Bom dia, Que bom tipo de dia. bactérias são essas? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês todos, né? De novo. Essa bactéria, Helicobacter pylori, é um fenômeno biológico curioso. Na verdade, essa bactéria é conhecida há muitas décadas, talvez há uns 100 anos. Antes ela tinha outra denominação, chamava-se Campylobacter pylorides. E mudou de nome devido às suas características biológicas. É uma bactéria espiralada e, como você disse, ela existe no mundo inteiro. Os 5 continentes têm presença dessa bactéria no estômago e primeira porção do intestino, no duodeno. Curiosamente, a maioria das pessoas alberga essa bactéria no seu tubo digestivo, mas ela não provoca doença alguma. Ela fica lá quietinha como um saprófita, sem nenhuma patologia ligada a ela. Por alguma razão, algumas doenças são desenvolvidas em algumas pessoas e que estão ligadas à presença dessa bactéria. Helicobacter, porque essa bactéria tem uma forma espiralada, por isso que mudou de nome. Por isso chama helico. Bactéria espiralada, é negativo. Como que seria isso? Bactéria... É um micro-organismo que tem características biológicas que são descritas. Isso é impresso no nome da bactéria para facilitar a comunidade científica. Helicobacter significa uma bactéria espiralada. É um tipo de bactéria que ataca o ser humano, né? Entendi. E como adquirir? Como que a pessoa adquire essa bactéria? Por incrível que pareça, embora seja um fenômeno tão difuso pelo mundo inteiro, a pesquisa de medicina ainda não sabe exatamente o mecanismo de transmissão. O que se sabe é que pode haver uma transmissão pessoa a pessoa, por proximidade muito grande, especialmente por contaminação fecal. Então, crianças e mesmo adultos, em uma situação de promiscuidade ou de higiene um pouco difícil, podem transmitir isso. O vômito de pessoas doentes pode conter essa bactéria. Então, o pessoal que manipula esse tipo de material, também a diarreia, isso também pode. Mas o principal talvez seja a água e as verduras cruas. É preciso que fique essa primeira mensagem aqui, né? A higiene com as verduras, porque verduras cruas são um ponto importante na alimentação. A gente deve comer verduras cruas, isso faz parte da alimentação, porém elas devem ser muito bem limpas, muito bem lavadas, com um pouquinho de cloro, deixar aquela verdura de molho, porque os alimentos são a principal fonte dessa bactéria. Ou seja, então se você vai comer fora de casa, né? Em casa precisa ter esse cuidado da higienização com o que você vai comer, mas principalmente fora de casa, esse cuidado especial. Eu até quis, né, falar um pouco desse assunto, porque justamente acontece comigo, né? Eu comecei a sentir umas sensações, e eu não sei, segundo o médico, faz parte disso, né, o médico que eu estive, parecia que eu comia e mesmo assim sabe, eu tinha um buraco dentro do estômago. Era bem isso, né, a sensação. E aí eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Eu como, parece que eu não comi, o que é isso? E fui, né, e diagnosticou as bactérias, enfim. Mas os sintomas, além desse, quais são os outros? Antes de falar dos sintomas, você me permite deixar um último recado em relação à alimentação. Eu fico muito surpreso de verificar hoje em dia a quantidade de pessoas que bebem água sem filtrar. Parece incrível, mas isso ainda existe muito. Jovens e adultos que simplesmente bebem água da torneira. A nossa água da torneira, mesmo tratada, ela não tem uma proteção total contra esse tipo de micróbio. É importante ter pelo menos aquele filtrozinho de barro, simplesinho, aquele já resolve, que é muito eficiente, e ter a higiene com a água, porque a água veicula muitos problemas, não só essa bactéria. Mas o filtro, ele vai conseguir O filtro filtrar? consegue filtrar muito bem, proteger muito bem. Aquele além de barro? De barro, Já aquele resolve. simplesinho resolve muito bem. Legal. Né? É claro que o ideal seria ferver a água que se bebe, mas isso é impraticável, né? Na prática não dá. Mas em relação aos sintomas,
é uma coisa interessante. Eu repito, essa bactéria não é motivo para alarme, não é um problema, uma catástrofe. Mas também não se deve desprezar. Por quê? Muitas pessoas têm essa bactéria no seu estômago, no seu duodeno e não tem doença. E não sabe também. Mas por uma coisa interessante, algumas pessoas têm doenças e, na maioria desses casos, essa bactéria está presente. Então, parece que ela tem um papel no desenvolvimento de certas doenças digestivas altas, gastrites, úlcera gástrica, úlcera duodenal, até a doença do refluxo pode ter alguma relação com essa bactéria. Então, a pergunta que fica é o seguinte: tem gente que tem a bactéria e não tem a doença. Mas quando existe a doença, essa bactéria está muito presente. Então, o que se conclui? Ela deve ter um papel patológico, mas talvez não seja o único. É preciso que haja outros fatores em jogo para que aquela bactéria seja ativada e aí penetre mais profundamente na mucosa daquele estômago, daquele duodeno, e aí provoque a doença. E os sintomas que você perguntou são os mais variados. São sintomas de dor de estômago, de azia, de má digestão, de gases, de refluxo, desconforto digestivo, né? Aquela bola que a gente sente no estômago, ou aquele buraco, como você descreveu. Parece que fica roendo, sei lá, uma sensação. Parece que está consumindo o estômago da pessoa por dentro. E muitas pessoas podem ter esses sintomas, independentes dessa bactéria também. Então, você vê que medicina é uma coisa difícil, né? É muito difícil, não existe uma regra fixa, E né? a gente fica imaginando também uma bactéria, né, com tanto ácido ali, sobrevivendo a tudo isso. Impressionante, né? É interessante que essa bactéria só vive em meio ácido. Olha só. Ela biologicamente se adaptou ao meio ácido. Tanto é que para você fazer o tratamento, é preciso dar um remédio para diminuir a acidez do estômago. Para que ela não tenha ambiente para proliferar e aí os antibióticos poderem atacar essa bactéria. E também o médico me informando que muitas vezes elas reagem ao tratamento, né? O tratamento mais eficiente que existe dá 90%, 95% de eficiência. Pode acontecer uma resistência bacteriana. E por isso já se desenvolveram vários esquemas de tratamento, né? Quando não dá certo uma, a gente pode usar outros esquemas. A gente está recebendo algumas perguntas aqui. Olha, oi, doutor, é da Carmen Araújo, de São José, São Paulo. Bom dia, Carmen. Obrigada pela sua participação. Oi, doutor, tudo bem? Fiz o tratamento durante 21 dias, que o gastro me passou com as dosagens tríplice e depois a de manutenção de 2 dias. E a de manutenção. Depois de 2 dias, ter acabado a medicação, voltou as queimações que incomodam muito. O que isso significa? Não deu certo o tratamento? Tenho 26 anos e obrigada pela atenção. Carmen, 2 coisas podem estar acontecendo. Ou a sua bactéria foi resistente ao tratamento e não conseguiu erradicar essa bactéria, o que é muito pouco provável. E como ela vai descobrir? Fazendo o tratamento? Novo exame para detectar se a bactéria foi eliminada ou não. Nós podemos depois falar que exames são esses, né? Esse é um outro capítulo. Legal. Mas o mais provável é que os sintomas digestivos da Carmen não sejam só por conta da bactéria. É claro que a gastrite, os sintomas digestivos, têm muitas outras causas. Não só essa bactéria. Essa bactéria nem é a causa mais comum dos sintomas. Existem gastrites provocadas por medicamentos, gastrites provocadas por má alimentação. Esse é um item muito importante. As pessoas precisavam se alimentar melhor. As pessoas estão se alimentando muito mal. Não sei se é o caso da Carmen. O uso de refrigerantes e substâncias químicas, alguns medicamentos e o famoso estresse da vida moderna. A ansiedade, a tensão, as preocupações, né? Eu acho que as pessoas precisam se ocupar também com o lado preventivo. Não é só combater uma bactéria, é ter uma vida saudável. Para eliminar todas as doenças. E eu noto que as pessoas não pensam bem o que é uma vida saudável, né? Para se ter saúde, o que é preciso, né? E vamos falar já dos exames que são feitos para descobrir se você tem ou não a bactéria. É a endoscopia, não é isso? Existem vários exames possíveis, mas o mais comum é a endoscopia com colheita de material e aquele pedacinho de mucosa que é colhido com uma pinça totalmente indolor. A biópsia não dói, não precisa ter medo disso, né? Eu fiz, não dói mesmo. Essa bactéria, esse fragmentozinho de mucosa é examinado ou no laboratório de anatomia patológica ou num teste que é feito na hora. A substância química reage com aquele pedacinho de mucosa e conforme a coloração que ele reage, existe a bactéria ou não existe a bactéria. É um teste fácil. Existe também exame de sangue que pode detectar anticorpos contra a bactéria.
Mas se a pessoa, por exemplo, já tratou a bactéria e erradicou, os anticorpos continuam. Então, se ela fizer o exame de sangue, ela pode já ter curado aquela bactéria. E daí é bom Então, dar precisa avaliar com o uma outra médico o que avaliada. fazer, né? Entendi. Outra pergunta é do Carlos Santiago, de Campinas, São Paulo. Obrigada, Carlos, pela sua participação. Queria saber se quando a pessoa está tomando o medicamento, é normal ela sentir enjoo, falta de apetite e mal-estar o tempo todo. A nossa amiga que estava aqui na sessão de decoração estava me dizendo que ela tomou o remédio para essa bactéria e teve bastante reação com o remédio. Tá? A pessoa pensa que Olha, está... os medicamentos são um pouco pesados. Tá. Tem que tomar antibióticos, a dose tem que ser forte, o mínimo é 7 dias, às vezes 10, 14 dias, conforme o caso. E 50% das pessoas têm efeitos colaterais com esses remédios. Mas não são efeitos colaterais tão intensos que obrigue, na maioria das vezes, a pessoa a interromper o tratamento. Vale a pena suportar isso, porque também são só 7 dias e 10 dias e a pessoa fica livre. Mas realmente, esses remédios, esses antibióticos, às vezes dão em muita gente, 50%, efeitos colaterais desagradáveis. Náusea, boca amarga, falta de apetite, desconforto do estômago, né? Mas precisa continuar Mas tomando. é preciso fazer esforço para tomar o remédio. Ok. A outra perguntinha também é da Maria das Graças, Montes Claros, Minas Gerais. Um grande abraço, obrigada pela participação. Doutor, existe classificação para as bactérias? E quanto maior a classificação, é mais sério? Existe isso? Não, classificação não. O que existe é quantidade de infecção. No exame de biópsia, por exemplo, se pode observar uma quantidade muito grande de bactérias ou menor de bactérias. Agora, a resistência não se pode detectar no exame se ela vai responder bem ao tratamento ou não. Essa bactéria é uma coisa mais ou menos uniforme. Ok. Mais uma perguntinha. Olha, tá vendo que é um assunto interessante? Tem muita gente aí com bactéria, é isso que a gente está falando, né? Que é uma coisa que está em estudo ainda, né, doutor, igual o senhor estava falando, ainda muito precisa se saber a respeito dessa bactéria, mas tem muita gente perguntando aqui hoje, hein? Mário Jorge, de Vitória, Espírito Santo, ele pergunta assim, ó, doutor, meu irmão fez o exame de endoscopia, aí deu a bactéria. Está tomando medicamento e após uns dias tomando, está com o pé e mãos inchados. Pode ser reação alérgica do remédio? Pode acontecer isso? É pouco provável, a não ser que essa pessoa tenha alergia ao medicamento. Isso pode acontecer com qualquer medicamento. Tá. Mas é pouco provável que uma alergia medicamentosa fosse afetar apenas os pés nesse tipo de reação. É preciso consultar o médico e ver se não existe outra causa para isso. Ok, então olha aí, é bom você procurar aí o profissional, né, para saber o que está acontecendo mais de pertinho, porque é difícil a gente também, né, falar assim sem o senhor estar perto para dar uma olhada. Cláudia Maia, de São José, São Paulo. Obrigada, Cláudia. Bom dia, doutor. Tenho tido azias constantes, grandes queimações, acompanhada de uma sensação de inchaço na barriga. Isso ocorre sempre quando como algo. Aliás, quando o alimento cai no estômago, já sinto um mal-estar, logo provocando esses sintomas. Também tenho tido dores abdominais. Pode ser essas bactérias? Bom dia. Pode ser as bactérias, mas não há uma certeza disso baseado apenas nesses sintomas. Como eu disse, essa bactéria pode estar envolvida nesse tipo de sintoma, de doença, mas existem outros quadros digestivos independentes do Helicobacter pylori que podem provocar esses mesmos sintomas. É preciso avaliar a pessoa como um todo, não só o estômago da pessoa, né? É preciso avaliar os hábitos, a alimentação, o estado de espírito dessa pessoa, a mastigação, que é uma coisa importante para a digestão. Então, não atribuir só a bactéria, senão pode acontecer aquilo, dela erradicar a bactéria e os sintomas continuarem, porque tem outras causas possíveis. É preciso estudar o caso mais detalhadamente. O melhor, então, é você buscar um médico e fazer os exames para ver o que está acontecendo aí, viu? Cláudia, obrigada. A outra pergunta vem aqui de pertinho, Carlos José, de Lorena, São Paulo. Obrigada, Carlos, também pela sua participação. Doutor, a bactéria provoca diarreia? Ela pode até provocar diarreia, mas não é um sintoma muito comum. Eu não sei se você devia agora interferir nessa resposta, aproveitar e dizer, eu não quero alarmar, não é para alarmar ninguém, mas a pergunta que talvez coubesse é assim, por que é tão importante tratar essa bactéria? Tá. Só por causa da gastrite? Só por causa dessas doenças? O problema é que uma imensa quantidade de pessoas que têm câncer gástrico
e que tem linfoma gástrico, é um tipo de tumor maligno que também pode atacar o estômago, a grande maioria desses doentes tem essa bactéria. Então, a pesquisa indica que talvez essa bactéria tenha uma interferência também como causadora de câncer gástrico. Daí a importância do tratamento. Mas por que eu digo que não deve alarmar? Não quer dizer, de modo nenhum, que todo mundo que tem essa bactéria vai ter câncer gástrico. Entendi. Não é isso. É uma questão de ponderação. Se você tem sintomas e está com a bactéria, é melhor tratar, porque daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, você pode ter uma complicação mais grave. Então é preciso se cuidar. E não só tratar, prevenir, como eu já disse. Ok. Agora, doutor, e com relação às crianças? Como é que a mãe vai perceber isso, que é criança? Porque esse desconforto existe, né? Mas às vezes as crianças não sabem dizer. Como é que ela percebe que as crianças estão infectadas com essa bactéria? Não tem um jeito muito fácil, não. Felizmente, crianças têm menos bactérias. A partir dos 10 anos de idade é que começa a aparecer com mais frequência essa bactéria na população. Infelizmente, nos países subdesenvolvidos, em que as crianças, afinal, têm uma higiene menos cuidadosa, isso pode começar um pouco mais cedo. E não tem um sinal característico. Então, crianças que têm sintomas digestivos, dor abdominal, vômitos, má digestão, gases, diarreia, enfim, quaisquer sintomas, o pediatra tem que estar sempre atento, porque mesmo as crianças podem ter essa bactéria. E se todas as outras causas mais comuns em criança são afastadas, é preciso pensar nelas também. Mesmo as crianças podem estar acometidas, especialmente no nosso meio, né? Tá certo. Olha, eu quero agradecer a sua presença aqui, muito obrigada, viu? E dizer a você, se você tem mais alguma dúvida com relação a esse assunto nosso aqui hoje, manda seu e-mail, manhãviva@cançãonova.com. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia.